Não almoce sozinho. Oferecimento Poleiro do Galo. Começando mais um Não Almoce Sozinho. Feliz de ter você na nossa companhia. Eu vou iniciar citando Mateus, capítulo 21, versículo 9. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito seja o meu convidado deste Não Almoce Sozinho, que vem em nome do Senhor para conduzir os rumos da nossa Santa Igreja, para pastorear uma imensidão de fiéis aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Não Almoce Sozinho, Dom Marco Aurélio Gubiotti, arcebispo metropolitano de Juiz de Fora. Seja muito bem-vindo ao programa, seja muito bem-vindo à cidade de Juiz de Fora, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Mauro. Esse tempo está sendo para mim um tempo de novas experiências, novos começos, e eu estou muito contente de poder iniciar junto ao povo de Deus dessa arquidiocese esse meu trabalho como bispo. E a gente muito feliz de recebê-lo aqui na nossa arquidiocese. Eu queria começar conhecendo quem é o Dom Marco Aurélio. O senhor é mineiro? De onde? Como é que foi o seu chamamento aí? Como que despertou a vocação? E queria conhecer um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui à nossa cidade. Então, Marco Aurélio é um menino do interior. Eu sou do sul de Minas, mais lá do extremo sul de Minas, a cidade de Ouro Fino, conhecida como Terra do Menino da Porteira. E eu nasci numa família pobre, simples, meu pai marceneiro, minha mãe dona de casa. Tive duas irmãs, já falecidas hoje, meus pais também. E até a adolescência fiquei em Ouro Fino, quando ainda um pouco antes de completar 16 anos entrei para o seminário, muito influenciado pelo testemunho do meu pároco, Monsenhor José Roberto da Silva. Nunca tinha pensado antes em ser padre, mas quando vi a maneira muito bonita e que ele vivia a sua vocação, eu falei, mas acho que eu quero ser desse jeito. Então, despertou. O menino da porteira ali já foi despertado. Pois eu brinco que o menino da porteira foi meu colega de infância. No dia fatídico, minha mãe não deixou brincar com ele, então ele virou músico e eu estou aqui, bispo. Felizes nós estamos aí com essas vocações aí de ambos. Então, entrei para o seminário, fiz o ensino médio, então chamado de segundo grau, já no seminário. Filosofia também em Pouso Alegre, depois teologia, não havia curso de teologia na época, na arquidiocese, hoje tem, mas estudei com os padres deonianos, no Instituto Sagrado Coração de Jesus, hoje Faculdade Deoniana. E por 24 anos exerci o ministério sacerdotal na arquidiocese de Pouso Alegre. Desses 24 anos, 16 dedicados à formação sacerdotal. 3 anos de preparação, 13 anos como professor de Bíblia na Faculdade Católica de Pouso Alegre, e desses 13, 6 anos como formador da comunidade teológica. Hoje é comunidade configurativa. Eu tenho aí uma curiosidade, a gente está muito acostumado, os católicos, aí, com a eleição do Papa. Tivemos aí, com Bento XVI, com o Papa Francisco e depois com o Leão, Papa Leão. A gente acompanhando muito, todo mundo esperando ali a fumaça branca aparecer. Está mais no nosso imaginário, a gente conhece um pouco mais dessa história. Mas como é que é feita a escolha de um bispo? A escolha é feita pelo Papa, certo? Como é que acontece essa? É um processo diferente, porque não é uma eleição.
mas através de indicação e de escolha pessoal do Santo Padre. Então, a nunciatura apostólica, que é o núncio apostólico, é o representante do Papa em cada nação, o núncio precisa de indicações. Nós bispos temos compromisso, especialmente as províncias eclesiásticas, como é o caso nosso aqui, Juiz de Fora, Leopoldina e São João del Rei, nós temos que periodicamente fazer indicações de padres que nós reconhecemos ter condições de ser indicados para o episcopado, né? Por sua formação, pelo seu dinamismo pastoral, pela sua capacidade administrativa, né? Então, existe uma série de requisitos, né, que são levantados. Então, destes indicados, que também às vezes são indicados, como é o caso da Diocese de Itabira, ela está vivendo a vacância, não tem bispo lá ainda me substituindo. Então, os padres do Colégio de Consultores receberam uma carta pedindo indicação de, se não me engano, 3 nomes, né? Então, é desta forma que o núncio apostólico e a sua equipe faz uma lista. Uma vez um padre sendo indicado, inicia-se um processo de pesquisa. Então, bispos, padres, religiosos, leigos e leigas recebem uma carta. Tal padre está sendo indicado como possível candidato para o episcopado. E vem uma série grande de perguntas sobre tudo que se refere à vida desse irmão, como cristão, como padre, né, como figura pública, a relação, líder, né? A relação desse padre com as autoridades civis, né? Enfim, todos os aspectos são. E do resultado dessas pesquisas, né, o senhor núncio apostólico ele faz um consolidado, um relatório que será enviado para o dicastério dos bispos. E então ele não pode mandar um nome só, ele precisa mandar relatório de 3 indicados, né? E para uma diocese específica. Então, aqueles nomes são direcionados para aquela diocese. Quando eu fui consultado, eu não fui consultado para ser bispo. Eu fui consultado se aceitava ser o bispo de Itabira. Muito bem. Então, feita essa lista é recebida no dicastério e o prefeito, que é o responsável pelo dicastério, ele tem uma reunião semanal com o Santo Padre e apresenta as indicações do mundo todo, né? E é dado ao Santo Padre um tempo para fazer a leitura, o discernimento, a oração e a escolha. Sempre apresentado para essa diocese, achamos melhor este padre, em segundo lugar este, em terceiro este. O Santo Padre, no entanto, é livre para escolher já chega para ele 3, nessa ordem. Mas ele não tem obrigação de escolher o primeiro. Ele pode escolher, pode ser convencido, mas ele pode fazer um discernimento diferente. Os outros 2, eles podem entrar em outras listas futuramente. Não quer dizer que eles foram preteridos, não. Eles só não foram especificamente para escolhidos para aquela. Perfeito. O senhor tivemos o privilégio aí de tê-lo escolhido e aceito, né, esse chamamento, mas o senhor chegou a Juiz de Fora num momento muito crucial, muito crítico. Juiz de Fora vivendo uma das piores tragédias aí que passamos, né, com as chuvas aí, além, né, de perdas da cidade de um modo geral, perdas econômicas, mas especialmente perdas de vidas, né? E como é que foi para o senhor chegar nesse momento tão difícil? A gente vê que a igreja, a sociedade de um modo geral, se empenhou bastante, a solidariedade foi posta muito à prova e o Juiz Forano, não só o Juiz Forano, mas o Brasil inteiro correspondeu com muitas ajudas. Mas como é que foi o senhor chegando nesse momento tão crítico para a nossa cidade?
Mauro, infelizmente, não foi uma situação nova para mim. Eu digo infelizmente porque nos 12, quase 13 primeiros anos do meu ministério episcopal, eu tive que enfrentar situações dolorosas lá na região de Itabira, do Vale do Aço. É uma região bastante cortada por rios e algumas vezes tivemos que enfrentar a situação de enchentes que prejudicaram muitas pessoas. Além disso, a proximidade com Mariana e mesmo Brumadinho, Com a região das mineradoras. isso, e por Itabira ser até pioneira na questão minerária, naquele lado, nós o nosso povo ficou muito marcado, porque Itabira ela é rodeada de represas de rejeito. Então, quando acontece o problema em 2015, o problema de Mariana e logo em seguida o problema de Brumadinho, a população ficou toda atingida pelo medo e as exigências do governo em prevenção fizeram com que tivesse experiências de simulação. E são traumáticas e dolorosas. Né? É difícil, reviver aquela situação. Porque daí toca-se a sirene e tem que se fazer todo o procedimento como se estivesse. E a gente está andando pelas ruas, pelas estradas, com placas, rota de fuga. Guardadas as devidas proporções, a gente viveu isso aqui também, às vezes com os alertas da Defesa Civil também, Sim, né, pós esse... Mas a diferença em relação a essa minha experiência anterior é a dimensão do problema. Nunca tinha enfrentado um problema de tal magnitude, porque aqui a questão foi muito séria, muito dolorosa, e com consequências terríveis. Essa semana eu tive uma reunião da equipe de enfrentamento que continua responsável por assistir os atingidos. O problema não acabou, só que ele se torna menos visível. Sim. Mas muita gente ainda está sofrendo as consequências, aqui de Juiz de Fora está sofrendo, e nós recebemos a solidariedade do Brasil inteirinho. O povo de Juiz de Fora foi e tem sido extremamente solidário, mas é aquela solidariedade presente, de corpo a corpo, Sim. de estar ao lado, de oferecer comida, de oferecer um lugar na casa, de arrumar, fazer vaquinha para comprar alguma coisa necessária. Então, a população, e honra seja feita, as nossas comunidades, elas têm capilaridade, elas estão aonde essas pessoas e essas famílias sofridas estão, e ali foram atendidas da melhor forma que nós conseguimos. Então, a Igreja Católica, na pessoa desses irmãos e irmãs das comunidades, deram um exemplo de solidariedade maravilhoso. Mas quem está longe fica, mas o que eu posso fazer? Então, fizeram campanhas e a gente ainda tem recebido doações. Para você ter uma ideia, Dom Flávio, que é bispo de uma diocese do Acre, esta semana entrou em contato, como é que eu faço para mandar a doação do meu povo? Uma diocese do Acre está se solidarizando conosco, com todos os problemas e as dificuldades e a fragilidade social que eles têm, eles encontraram condições de serem solidários conosco. Isso é muito bonito, mas traz uma responsabilidade enorme para a gente. Sim. Nós somos administradores da solidariedade do povo do Brasil. E não está limitada a pessoas católicas. Honra seja feita, nós recebemos muitas doações de
cristãos de outras confissões de fé, que entenderam que o momento era de não levar em conta quem, se é católico, se é ateu, mas está precisando, então nós vamos ajudar. A solidariedade falou mais alto. Sem dúvida alguma. Perfeito. Já está chegando o nosso almoço aqui, mas eu gostaria de tocar em alguns assuntos. A gente tem aqui, além do cardápio delicioso do Puleiro do Galo, um cardápio indigesto também. Só teve recentemente na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, ela acontece anualmente em Aparecida. O Brasil, a igreja, o mundo todo vem passando, a sociedade de modo geral, passando por transformações. Essas transformações chegam até essas assembleias, são discutidas, são levadas ao Papa. Como que se dão as mudanças nas normas, nos ritos da igreja? Como é que funciona? A gente vê muito questionamento a respeito de celibato. Hoje a gente tem celibato dos padres, hoje a gente tem também famílias, novas composições, configurações de famílias diferentes. Como que a igreja vem encarando e como que as mudanças são processadas ao longo dos anos? A igreja é uma instituição que não é especialista em inovação, pela natureza dela, né? Porque ela tem a responsabilidade de preservar os valores cristãos, os valores da fé cristã. Então, em meio a tantas transformações, se fala que nós não estamos mais vivendo um tempo de mudanças, mas uma mudança de tempo, de época, é aceleradíssimo. De maneira aceleradíssima. Eu imagino que, principalmente, eu tenho essa percepção que, após a pandemia, a automação, a internet, ela se tornou muito presente e isso acelerou muito essas mudanças todas aqui. Certo. Então, a nossa missão é fazer a leitura dessas mudanças a partir dos nossos critérios éticos. O que nós pensamos? Por exemplo, Santo Padre dedicou a sua primeira encíclica Diária Social a refletir sobre a inteligência, a humanidade, o ser humano, que relação isso tem com a inteligência artificial, colocando em questão e fazendo perguntas de como vivenciar de modo positivo e ético essa relação nossa, de pessoas humanas, com essa nova tecnologia. Então, isso é feito constantemente. Embora a gente não nos consideramos especialistas em inovação, existe a expressão de que a igreja é uma instituição em perene estado de reforma, de se rever, de se reciclar, de ressignificar os fundamentos da sua fé para que ele diga algo para esse momento atual, para esta realidade nova, específica. Porque nós acreditamos que a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é vivo. E ele é capaz de se encarnar em qualquer cultura, em qualquer idioma, em qualquer nacionalidade, em qualquer realidade humana. Aonde está a pessoa humana, aí está também e pode estar a luz do Evangelho. E é nossa missão fazer isso. O Pentecostes, que é o nascedouro da igreja, receber o Espírito Santo não foram só os 12 apóstolos. E não houve só um Pentecostes. O chamado Pentecostes foi o primeiro. E o Espírito Santo, ele nos é dado pelo batismo, confirmado pela plenitude dele na crisma, e nós, então, somos qualificados, responsabilizados em fazer esse processo de atualização. Nós, bispos, não estamos fora do mundo e da sociedade, somos afetados
pelas mudanças e, graças a Deus, o nosso episcopado tem irmãos bispos extremamente competentes. Sábios, que vão Sabe, trazendo essas demandas. Gente tanto do mundo acadêmico quanto da ação prática. E somos assessorados por especialistas, padres, religiosas, leigas, e permanentemente estamos refletindo sobre a sociedade. Às vezes acontece, por exemplo, diminuição da maioridade legal de 18 para 16. O CNBB se posicionou imediatamente. Nós questionamos isso como solução para o problema da violência. Não é uma manifestação de todos os bispos, mas da presidência, que nos representa como conferência. Nós temos uma assembleia anual e, posteriormente, está chegando o nosso almoço. Chegando. Olha que beleza. Delicioso almoço aqui. O Valdeci é nosso tradicional aí, companheiro aí nas gravações do Não Almoço Sozinho. Muito obrigado, Valdeci. É um prazer receber vocês aqui, ó. Beleza. Obrigado. A joia. Eu vou aproveitar, Dom Marco, para convidar as pessoas que nos acompanham aqui, programa passando agora 1h30, hora do almoço aqui. Então, você tem uma boa opção aqui no Puleiro do Galo, de terça a sexta, nosso almoço executivo. Você escolhe sua proteína, os acompanhamentos, ou pode, assim como o Dom Marco Aurélio, escolher um dos clássicos do Puleiro. Você vai experimentar o nosso camarão do Galo, delicioso. E aos domingos, final de semana, sábado, domingo, assim, espaço infantil, uma área ótima para confraternizações também. Então, venha trazer sua família aí, curtir bons momentos aqui no Puleiro do Galo. Bom apetite aí, vamos Muito saborear. Obrigado. Vou aproveitar e chamar um breve intervalo para a gente começar a experimentar. Já já a gente volta. Encontros têm o poder de marcar histórias. Do almoço de domingo em família, as reuniões que celebram conquistas, das conversas entre amigos, as noites que merecem ser comemoradas. Há mais de 18 anos, o Puleiro do Galo é palco de momentos especiais. Um lugar onde o cuidado no atendimento se encontra com uma gastronomia marcante, pratos preparados com atenção aos detalhes, uma carta de vinhos selecionadas e drinks que convidam a prolongar a experiência. Aqui no Puleiro do Galo, a casa é sua. Estamos de volta aí saboreando as delícias do Puleiro do Galo. Ô Marco Aurélio, nós temos uma data muito simbólica, tanto para o senhor quanto para mim. O senhor tomou posse aqui na nossa arquidiocese no dia 7 de março de 2026, exatamente no dia que estreou na TV Alterosa o Não Almoço Sozinho. Eu sirvo já 15 anos na Catedral Metropolitana de Juiz de Fora, ministro da Sagrada Comunhão Eucarística, ministro da Palavra. E nesse dia, enquanto lá nos bastidores eu acompanhava ali o início do programa que estava indo ao ar, eu estava lá na Catedral ajudando a recepcionar as autoridades que estavam chegando para... Foi um dia muito especial aí, né? O dia da sua posse lá na Catedral. Então, a gente muito feliz com a sua vinda aqui. Agora, uma coisa que tem me marcado muito, estando lá, presente e tudo, tradicionou-se a missa de domingo das 10, né, do bispo, de estar presente. O senhor, eu tenho visto muito estando nas paróquias, conhecendo as comunidades, não só ali na catedral, mas visitando. Isso eu acho muito importante, essa aproximação do senhor com as comunidades. Como é que foi essa sua opção por fazer esse caminho aí? A catedral metropolitana é a igreja-mãe da diocese. Então, é importante essa presença do bispo. Ela tem o pároco. O pároco é o padre João Paulo. Aproveito para mandar um grande abraço para o querido padre João Paulo aí. Mas uma das missas é bom que o bispo celebre, Só que, com a demanda que temos de missas de crisma, e ainda não é a mais intensa, intensifica-se a partir do segundo semestre, do início do segundo semestre, as celebrações de crismas.
e com os pedidos de presença do arcebispo em festas paroquiais. Numa primeira missa celebrada pelo bispo para se apresentar àquela comunidade específica. É muito gostoso. Uma senhorinha vem e fala assim: eu fui na sua posse, mas só te vi de longe. É a primeira vez que eu posso cumprimentar você. É muito gratificante receber esse cumprimento. E para o fiel também é muito Claro, com essa proximidade. dar essa oportunidade é interessante. Então, é isso que está acontecendo, né? Eu gostaria de estar celebrando todo domingo na catedral, mas não tem sido possível. Mas eu tenho certeza que as comunidades estão gostando muito de ter a sua presença. Mas assim que for, e já tenho missas agendadas mais à frente, agora tem alguns domingos em que estarei celebrando na catedral, sim. Só que não será uma coisa de todo domingo, porque isso não é possível. Sim. E a agenda, eu vou até aproveitar para novamente agradecer, sei que a agenda, e agradecer a sua secretária também, que conseguiu conciliar a sua agenda bastante pesada nesse início aqui. Então, Marco Aurélio, eu tive o prazer de trazer para a minha mesa também o seu predecessor, o seu antecessor, o Dom Gil, Padre Pierre. Eu vou tocar num assunto que gerou uma certa comentários, que são as trocas, né? Assim como tem a troca do bispo, né? Dom Gil nos acompanhou por muitos anos também, a troca dos padres, que é um ponto que afeta um pouco a comunidade, que às vezes se acostuma com aquele pároco, mas é necessário, né? Para a oxigenação da igreja, para... Como é que é visto hoje, como que são feitos esses procedimentos aí de substituição, de troca dos... Então, a Igreja Católica ela tem uma sabedoria bimilenar, né? E há tendências de época, né? E no passado havia mais frequentemente a possibilidade de um padre iniciar e terminar o seu ministério numa única paróquia. Hoje se vê que, embora isso gerou figuras que são importantíssimas, alguns candidatos, alguns sendo apresentados com a possibilidade de serem reconhecidos santos, mas se vê que isso, no conjunto, não é a melhor forma, é preciso haver um revezamento, né? De tal forma que o pároco é uma figura que, na medida do possível, deve ser estável, né? Só que não é uma estabilidade por prazo indeterminado, né? Existe uma legislação complementar da CNBB que recomenda 6 anos. Cada bispo é autônomo em relação a isso, é uma recomendação. Pessoalmente, eu acho que não precisa obrigatoriamente haver uma troca a cada 6 anos. Pode ser um pouco mais. E, às vezes, para se solucionar uma demanda específica, né? Às vezes isso, pessoal. e muitas vezes emergencial. Então, pode ser que com menos de 6 anos seja preciso a transferência de um irmão padre. Só que nós somos formados para enfrentar essa realidade. Sim. Nós fomos ordenados e somos ordenados para a igreja. Aonde a igreja pede, aí nós estaremos, né? E fazemos na nossa ordenação presbiteral um compromisso de obediência ao bispo, reconhecendo a vontade de Deus naquilo que o bispo pede, né? No entanto, eu não posso, como bispo, me considerar um ser iluminado, inquestionável. Eu quero que um padre vá para lá, lei absoluta. Não, é relativa. É relativa à situação que o padre se encontra, a situação pessoal dele, a caminhada de fé daquela paróquia. Às vezes, não dá para conciliar 100%. Sim. Segundo lugar, eu não devo fazer isso absolutamente sozinho. Eu devo ouvir o conselho presbiteral. Isso não faz da igreja uma democracia, continua sendo responsabilidade minha.
Porém, isso me dá mais autoridade quando eu digo para um irmão padre, olha, reunido com o conselho, nós achamos por bem que você encerre no seu 7º, no seu 8º, no seu 5º ano, o seu paroquiado nessa paróquia e assuma outro lugar. Então, é um processo. Às vezes, é o próprio padre que pede. Olha, estou vendo que é hora de eu ser transferido. Às vezes, o padre até pode escrever uma carta de renúncia. Quando escreve carta de renúncia, isso é uma indicação. O bispo não tem a obrigação de atender imediatamente. Mas esse é um processo. E é muito bonito quando o povo de Deus se manifesta. Ah, que pena. Deus seja louvado quando é assim. Pior é quando vem reclamar e quer que o padre saia. Isso é muito chato. Sim. Agora, essa manifestação, ela é bonita, mas eu vejo assim uma sabedoria no nosso povo, uma coisa fabulosa. Porque, passado essa experiência dolorosa de entregar um padre querido para outra paróquia, dali poucos dias chega um novo e a comunidade toda se reúne para acolher na fé. Porque aquele que chegou eles não conhecem. Sim. Então, é uma comunhão de fé. O padre chega numa comunidade que ele também não sabe que desafios... E é difícil para ele também, né? É difícil. É difícil para todos nós. É um momento de crise toda vez que a gente é transferido. Mas, se acolhido na fé, a gente faz conforto, experiências muito bonitas, de aprendizado. Então, eu penso que toda vez que há uma diferença, o padre e a comunidade, as duas comunidades envolvidas, a que ele sai e a que ele chega, são interpeladas por Deus a fazer um processo de crescimento, de amadurecimento da própria fé. Perfeito. Dom Marco Aurélio, a gente vê o crescimento de... O Brasil é um país tradicionalmente católico, mas a gente vê o crescimento de outras religiões, né, muito fortemente. A internet, alguns têm usado isso muito para expandir. Como é que a igreja tem buscado essa renovação, trazer o jovem para dentro da igreja, para que essa continuidade, a igreja católica, às vezes a gente tem a sensação que ela vem envelhecendo um pouco. Como que está sendo esse trabalho de trazer também os jovens? Eu aproveito para reforçar um trabalho que eu considero brilhante da Luzia, na nossa Catedral Metropolitana, com a catequese. Ela realmente assim abraça de uma maneira que traz a criança, o adolescente para muito próximo, para viver essa experiência com Deus de uma maneira muito bonita. Mas são situações pontuais. Como a igreja, de um modo geral, tem trabalhado para trazer a criança, para trazer o jovem para esse testemunho da fé? Em primeiro lugar, é importante a gente reconhecer que o envelhecimento é um fenômeno universal da população mundial. Alguns países mais do que nós, outros menos. Então, a igreja, isso vai se refletir na igreja também. E nós, na Igreja Católica especificamente, nós somos muito assertivos, conseguimos assistir muito bem comunidades rurais, de ambiente rural. Embora a cultura urbana, ela perpassa tudo, todos os lugares. Se você vai numa pequenina comunidade de interior, na roça, você vai encontrar lá internet, Wi-Fi, smartphone, enfim, todos os recursos que tem aqui, que nós usamos aqui. Então, a roça está perpassada pela cultura urbana, mas ainda resguarda elementos culturais com os quais a Igreja Católica consegue dialogar
muito mais facilmente e assistir da presença. No mundo urbano nós temos mais dificuldade, reconhecemos essa dificuldade, a gente tem, e isso se expressa estatisticamente. Cidades pequenas, uma taxa de cristãos católicos maior. Cidades grandes e médias, uma taxa menor, com diferenças locais. Então, esse é um desafio e nós estamos tentando assumir esse desafio com a compreensão daquilo que Papa Francisco propôs no primeiro documento dele, Evangelii Gaudium, uma reforma missionária da Igreja. Estamos ainda tentando assimilar esse conteúdo, o conteúdo dessa proposição. E algumas coisas vêm dando certo. Já há algum tempo, a Igreja Católica no Brasil tem chamado a nossa atenção, de nós bispos, dos padres, das comunidades, para uma coisa chamada iniciação à vida cristã de adultos. E compreendendo a iniciação em dois aspectos. Primeiro, num sentido estrito técnico, que é acolher bem adultos que não têm os três sacramentos da iniciação cristã. Então, adultos que batizados, que chegaram à primeira Eucaristia, mas não fizeram o crisma. Outros que não fizeram nem a crisma, nem a Eucaristia, mas foram batizados. Os problemas são vários. Alguma inconsistência familiar fez. Então, há uma diretriz da Igreja nesse sentido de muito trazer... forte, muito forte. E agora vem se aprofundar essa compreensão e abrir a compreensão da iniciação à vida cristã para toda a ação evangelizadora da Igreja. Por quê? A gente reconhece que nenhum de nós recebeu a catequese perfeita. E mesmo que a catequese tenha sido muito boa, você deu um exemplo que você reconhece que é uma catequese bem dada, a gente não assimila 100% do que é apresentado para nós. Primeiro porque na infância você não tem tanta maturidade, assim, os conteúdos, alguma coisa entra, outras coisas a gente deixa de fora, mesmo na adolescência e juventude acontece desse jeito. Então, nós somos eternos aprendizes sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a fé cristã. Somos iniciantes. Por isso, tudo que fazemos tem que ser com esse interesse. Tínhamos o curso de noivos, agora temos a catequese matrimonial, que é uma catequese de iniciação. Então, iniciar a fé, os noivos, para que eles consigam fazer uma reflexão do significado do matrimônio naquele momento da vida e como família nova, como eles vão viver a fé cristã como casal, depois como pais, como avós. Iniciação. Faleceu, vou dar um exemplo mais radical, faleceu uma pessoa na família. Às vezes é uma família católica, mas meio afastada. Se a comunidade vai lá e assiste, reza junto, faz uma novena póstuma, o que vai acontecer? É momento de repropor. Olha, você está vivendo um momento difícil? Volta para a comunidade, vamos rezar juntos. É mais fácil enfrentar uma dor dessa quando você tem a presença de Deus. Reinicia aquela família a vivência da fé em Jesus Cristo. Então, essa visão, o que tem feito? Temos a Igreja Católica, ela está enxugando, mas principalmente aqueles que saem são católicos que nós não assistimos bem. Então,
sinceramente, eu não sei se é de todo negativo uma pessoa ser um católico muito relapso e depois se tornar um bom evangélico. Mas tem acontecido também de pessoas Sim. evangélicas se convertendo. Fui fazer uma visita para os irmãos padres hospitalizados e uma profissional da saúde falou: olha, eu fui crismada esses dias atrás, né? Falou que ela é de origem evangélica. Sabe, não tem nisso uma alegria proselitista de puxar, Sim. mas tem uma alegria de saber que nossa igreja também acolhe bem jovens que questionam mais profundamente a sua fé. Nós temos espaço para eles e eles têm encontrado na igreja esse espaço. E todos os anos tem aumentado o número de adultos que recebem 1, 2, os 3 sacramentos. Porque é incrível, mas nas Isso a nossas gente assembleias... percebe na catedral isso com frequência acontecendo. Nas nossas assembleias tem pessoas pagãs que estão frequentando e antes não tinham uma assistência específica. Hoje tem uma catequese específica para eles. Aí eu me lembro, né, de aprender ainda como seminarista para adultos, catequese adulta. A gente não pode colocar uma pessoa dessa, né, que não fez ainda, não recebeu a Eucaristia, numa turma de crianças de 10 Infantil, anos, sim. de 8 anos. Né? Não faz sentido, né? A gente vê que essa turma de jovens, aí, hoje eles estão muito conectados na internet, nas redes sociais, e alguns líderes, algumas personalidades da Igreja Católica têm despontado. Como que a Igreja vê alguns padres que têm tomado as redes sociais? Aí isso tem sido positivo para trazer novos. Como é que é a visão da Igreja com a utilização da internet também? É. E eu vou emendar com uma outra pergunta, isso é uma sensação, eu tenho sentido, isso para mim é muito presente, mas de um modo geral eu tenho sentido as pessoas com mais necessidade de falar de Cristo, de viver em Cristo. Eu não sei se o mundo está vivendo aí um momento, está de fato vivendo um momento aí difícil, e eu tenho sentido que as pessoas têm se apegado mais em Cristo, o que é muito positivo. É uma percepção minha, o senhor também percebe dessa maneira? Mauro, percebo sim. Eu penso que esse movimento existe, ele se torna cada vez mais incidente nas nossas comunidades, né? Aqui, tendo chegado há tão pouco tempo, tem aparecido pessoas que vêm e falam assim: olha, eu não sou católico de frequência, mas eu quero me colocar à disposição em áreas interessantes, né? Eu tenho recebido oferta. Eu quero retornar, meu caminho é retornar a partir da minha ação profissional. Eu quero colocar a minha ação profissional a serviço da igreja. Né? Então, isso é muito bonito, né? Sim, sim, bonito, importante. Então, agora, a Arquidiocese de Juiz de Fora leva a sério a comunicação. Né? E o vicariato para a comunicação, que é coordenado pelo padre Antônio Camilo, está fazendo um trabalho interno, por enquanto, né, de reestudo dos meios de comunicação que nós temos acesso para formarmos uma rede católica arquidiocesana de comunicação. Né? Tem até alguma coisa nova surgindo aí, vocês podem conferir, que é o Giro JF, que é um boletim,
Que bacana. Podcast, um boletim do que está acontecendo na nossa, por um curto período, apareceram novas ações evangelizadoras, novos eventos pastorais, nova edição do Giro, e com imagens, né? Me parece me dá esperança, né? Eu já tenho certeza que acho que estão, e ainda mais conduzido pelo padre Camilo, assim, estão indo num caminho muito positivo, muito assertivo. Agora, eu acho que é importante nós, cristãos, não quero me limitar à Igreja Católica, não. Acho que é importante nós, cristãos, reconhecermos uma coisa que já é um dado, mas que a gente não pode viver fora dessa realidade. O ambiente chamado virtual é um lugar real. Nós vivemos no mundo virtual. Porque parece que virtual é sinônimo de fora da realidade. Sim. Não é não. Se foi um dia, não é mais. Se existe um espaço em que nós tomamos o nosso tempo, a palavra de Deus, a pessoa de Jesus tem que estar lá. E isso é responsabilidade nossa, católico, evangélico, quem crê em Jesus, de verdade, quer promover o nome dele. Então, não vejo problema que evangélicos ganhem espaço, que bom. Apenas o mundo virtual, como tudo que é humano, tem coisas boas e ruins. Sem dúvida. Ter o discernimento realmente. Discernimento, inclusive com os influencers, as programações, as redes católicas. Não é porque é católico que é coisa boa. Sim. A gente tem que ter espírito crítico e fazer discernimento se aquilo realmente é uma expressão da nossa fé. Os bons influencers católicos, e nós temos gente muito boa, eles fazem um trabalho. Eles primeiro reúnem multidões, seja virtualmente, seja em eventos. Sim. Reúnem multidões. Mas os bons influencers devolvem aquelas pessoas para as suas comunidades. Sabem devolver. Porque sabem e daí a que multiplicação porque sabem que se não devolver, aqueles não vão voltar mais, eles vão se perder no caminho. Agora, se há esse encontro de grandes eventos, de festas, o que é muito bom, e de segmento de uma determinada espiritualidade, mas se ela se reporta à vida comunitária, as coisas se encontram, fecham. Sim. Fica. E a CNBB tem promovido, inclusive, encontros para influências católicas. Já houve a maioria, quase a totalidade daqueles que têm relevância nacional estiveram presentes. E agora a CNBB Leste 2 quer fazer o mesmo no nível do nosso regional. Encontrar com os influencers. Para quê? Para discutir esse trabalho e como esse trabalho fechar, caminhar junto com a ação evangelizadora proposta pela CNBB agora nas novas diretrizes para a ação evangelizadora. Que bom, boas notícias por aí. Tem muito assunto para a gente conversar, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Eu vou dar um breve intervalo, a gente vai terminar de saborear aqui nosso almoço e já a gente volta para um cafezinho e na volta eu gostaria de saber quem Dom Marco Aurélio traria para a sua mesa. Ok. Já a gente volta. Aí não almoço sozinho, na hora gostosa do cafezinho, a gente costuma terminar o cafezinho fazendo um brinde aqui. Ok. Como dois bons mineiros, o cafezinho tem seu espaço especial aí, né? O Marco Aurélio, eu costumo dizer que
eu trago para minha mesa pessoas que realmente me inspiram, que eu admiro, que têm uma trajetória muito bonita, né? E o senhor tem uma missão muito bonita e estamos muito felizes de tê-lo aqui agora na nossa arquidiocese. Antes de saber quem entraria para a sua mesa, me veio uma curiosidade. O senhor tem uma agenda muito frenética, uma agenda bastante grande, especialmente agora o senhor chegando na nossa arquidiocese, muitas visitas, para tomar conhecimento de fato, né, de todos. É desgastante, é cansativo. Como é que o senhor se distrai? Como é que é o momento que o senhor costuma relaxar? O senhor gosta de futebol? Tem algum time do coração? Eu sou lá do sul de Minas e a influência muito grande do futebol de São Paulo. Paulista, né? Sim. E sou neto de italiano. Então, muito pela influência do meu pai, eu sou Palestra Itália, Palmeiras. Palmeiras. Aqui em Minas, o Cruzeiro é Palestra Itália também, então tenho simpatia, mas torcida é Palmeiras mesmo. Palmeiras. Embora não seja muito devoto de futebol, não. Assisto, mas não é uma... Eu nunca consegui jogar futebol, né? Nunca consegui. Bom, então... Eu como torcedor apaixonado do Flamengo, Palmeiras ultimamente tem sido um dos nossos grandes rivais aí. Embora não seja torcedor do Palmeiras, adorava assistir o Canal 100 antes das apresentações de cinema, na minha infância, na minha adolescência, que apresentava sempre jogos do Flamengo, achava aquilo lindo demais, adorava. Eu me lembro que na época da Copa do Mundo, nós estamos aí, período de Copa do Mundo, na Copa do Mundo de 82, eu escrevi uma cartinha na época para Show do Esporte, na Bandeirantes, e fui sorteado. Era criança pequena lá em Barbacena, sortearam a minha cartinha lá e eu ganhei uma bola autografada pelo Zico. O Zico já estava na Espanha, em 82, acabou que não tinha mais bola dele, era mais disputado, eu recebi uma bola do Toninho Cerezo. Mas já tive a oportunidade de estar com o Zico, já convidei ele para estar na mesa do almoço sozinho, vou reforçar o convite aí, que aí eu quero uma bola autografada aí do Zico, já tem uma camisa autografada. Mas, Dom Marco Aurélio, quem o senhor traria para a sua mesa? Quem dividiria aí um bom almoço com o senhor aí? Não sei se vou sair do lugar comum, mas, em primeiro lugar, eu gostaria de trazer a memória de alguém que eu tenho muito presente no meu coração, que é o Santo Padre, o Papa Francisco. Eu me considero agraciado por Deus por ter vivido nos anos de Francisco. A Igreja teve a graça de ter um dos seus grandes papas nesse período. E por causa da influência dele com o aprendizado do que o magistério dele representou, eu gostaria de trazer aqui alguém que perdeu sua casa nessa tragédia pela qual passamos em Juiz de Fora, ou então alguém que não tinha casa para perder, um irmão de rua. Por que isso? Por que a escolha de alguém assim? Porque quando a gente escolhe o último, tem espaço para todos os outros. Se a gente faz acepção, se a gente escolhe, a gente deixa um punhado de gente fora. E a minha vocação é ser pai. E eu não quero deixar quem mais precisa de fora da mesa da vida. Perfeito. Eu costumo dizer que Deus atende sempre meus pedidos, eu peço sempre sabedoria. E o senhor fechou brilhantemente, assim, quem escolhe o último, escolhe todos os outros. Obrigado aí por mais esse momento aí de sabedoria, de aprendizado. Queria pedir que o senhor deixasse uma mensagem, uma bênção aí para quem nos acompanha aí nas nossas redes sociais também, aqui na TV Alterosa. Então, eu sou representante da Igreja Católica. Tenho a missão de ser o laço de união, de comunhão do Santo Padre com cada comunidade de fé. E faço isso com amor, com alegria, com empenho.
tenho a missão de ser líder dos irmãos padres, diáconos e fiéis leigos e leigas que se dedicam à missão evangelizadora da igreja. Então eu gostaria de dizer que, em nome de todos estes, que você que está nos assistindo e que, por acaso, por alguma situação, se afastou da igreja ou até agora não se sentiu chamado a fazer parte de uma comunidade de fé porque ainda não se encontrou com Jesus, aqui tem lugar para todo mundo. Você é bem-vindo, bem-vinda, e nós vamos ficar muito contentes de contar também com a sua presença. Vamos encerrando aí nosso Não Almoce Sozinho. Feliz demais com a sua presença também. Amém. E com a sua presença, você que nos acompanha aí todo sábado aqui na TV Alterosa. Encerro aí com o coração cheio de gratidão e deixando um beijo para você aí. Beijo no coração. Não almoce sozinho. Oferecimento Poleiro do Galo.